Bom, amigos do Disparador, estamos aqui de novo com a Dirley, que a Dirley é um cineasta, né, que teve o filme que na última edição do Mostra Tiradentes, A Cidade é Uma Só. A gente comentou sobre o filme algumas vezes no Disparador, um filme que a gente gostou muito, né, que representa muito, inclusive, o ideal que a gente quer passar também com a nossa revista, né. Então, assim, como é que foi a experiência de fazer A Cidade é Uma Só? Só para os nossos leitores saberem um pouquinho dela. Tá, você pergunta experiência, mas experiência que engloba tudo desde financeira até a experiência o que você acha mais interessante? O que então, ficou da experiência, talvez? Acho mais legal. Tá, então, olha só, A Cidade é Uma Só, na verdade, ele é um filme que vem... a gente já tinha feito 3 filmes anteriores, basicamente com o mesmo grupo e com os mesmos atores, assim. Então, A Cidade é Uma Só, na verdade, ele quase que eu digo assim, que ele é muito um ponto de convergência ou um ponto de chegada de certas questões que a gente tinha. Eu acho que ele foi o filme que mais sintetizou as questões que a gente vem trabalhando há 4, 5, 6 anos, né? Que era essa questão territorial, que era a questão de especulação imobiliária, que era a questão do esquecimento da memória. Então o filme tinha esse sentido assim. A experiência maior que a gente tinha, que eu acho que a gente teve com ele, e que a gente assimilou com ele, de como que essa construção dessa outra possibilidade de falar sobre esses assuntos tem que ser a longo prazo. Assim, a gente não consegue chegar de uma hora para outra e falar sobre isso. Eu acho que são as contradições do grupo, dos grupos que vão se mantendo ou se desfazendo no decorrer do período, que fazem um filme assim. Muito mais nesse sentido. O filme é um processo mesmo construtivo e criativo de mais de 5 anos. Perfeito. Uma coisa que destoou muito, assim, vou falar destoou no sentido positivo, né, da produção do ano, foi a caracterização do seu personagem principal, do Dildo, né, do tanto que isso refletiu uma população que estava meio que esquecida no cinema, de uma certa forma, né. Você consegue ver a força que esse personagem tem? Como é que é? Então, eu consigo ver claramente desde o começo da propulação do filme que a gente tinha, assim, porque na verdade, assim, se a gente pensasse de maneira mais teórica, assim, o que era o Dildo? O Dildo é o loop proletariado, ele é o looping, né, então assim, a ideia é que é o correria, é o cara que não tem que não é fichado, né? Sim. É o cara que vigia carro, é o cara que vende coisas na balinha na rodoviária, é o cara que entra para fazer pequeno serviço, é a diarista. Então, a ideia que a gente tinha nele era a construção desse cara com o diálogo desse loop. Onde esse loop estaria? Ele não está, infelizmente, nos partidos tradicionais. Os partidos tradicionais meio que afastaram essa figura não existe mais. Essa figura foi confundida, inclusive, agora com o classe C, que não é verdade, não é bem isso. Ele também é classe C em alguns momentos, mas não é só isso. Então, a ideia que a gente tinha era, vamos construir um partido para esse cara. A gente tinha clareza que a construção de um partido era que ia dar força de representação dele. Então tinha noção que ele era um personagem muito forte já nesse momento. E ele é um ator fantástico. Sim. Então, fora isso, quando ele está em cena, porque todo o filme ele é um ator performático. É a performance dele, é o corpo dele. Quando a gente gravou o primeiro momento e viu a performance dele em cena, a gente é um espanto. Então o filme deve muito a ele. O filme é tributário também a ele pessoalmente, que trouxe essas questões do grupo e canalizou naquele filme. Então a gente tinha assim essa noção de que ele era um personagem muito forte. E tinha noção mais que isso, que ele era quase que a nossa busca, o alter ego, vamos dizer assim. A gente achamos alguma coisa que se pareça com aquilo que a gente quer falar. A gente tinha uma desconfiança no começo, talvez um certo público não ia gostar, não ia entender, vamos dizer assim, porque ele fala muito rápido, né? Que é uma proposta nossa. Ele já fala muito rápido, mas no filme a gente explora mais isso. Não, fale mais assim mesmo. Vai assim mesmo, não tem que fazer concessões. A gente tinha a intenção de fazer um filme dentro da nossa perspectiva de ver o filme sem concessões. Então era assim, é um filme sem concessões desse personagem. Perfeito. Bom, estando num festival, a gente consegue captar, às vezes, né, as propostas de artistas diferentes, assim. Você consegue entender o cinema sem esse aspecto político, assim? Você se vê fazendo cinema sem essa gama política ou não? Então, não consigo, assim, o que eu estou falando assim, talvez isso, às vezes, me traz muito problema, inclusive. Quase sempre traz problema, porque, como os debates são muito curtos, às vezes, a gente tem que ser muito sintético e, às vezes, a gente é muito... Enfim, tem que resumir algumas coisas que, às vezes, soam não necessariamente aquilo que a gente quer falar, mas, enfim... Eu não consigo assim, eu não faria cinema se não fosse para falar sobre alguma coisa que me incomoda, é isso. E usar dessa arma que é o cinema, porque o cinema é uma arma. O empoderamento do cinema é o empoderamento de poder ter um filme, de estar circulando num espaço como esse é uma arma, assim. É um privilégio, vamos dizer assim. Então, eu não me vejo tendo nesse espaço se não é para tocar em algumas questões. Eu não teria interesse nenhum de falar outras coisas, assim. Por exemplo, eu falo muito, nada contra, meus filmes também eu acho que tem muito essa relação de afetividade, tem muita relação de carinho,
acho que o grupo nosso é muito carinhoso um com o outro nesse sentido assim, a gente se ajuda muito e tal. E está nos filmes, inclusive. Mas se fosse para fazer coisas que você fica pensando, o filme te permite, cara, você lançar questões no sentido dentro, mesmo em questões dentro de uma espécie, uma coisa de cultura de massa, né? Então assim, mesmo num ambiente pequeno que é o cinema nacional, para esse tipo de filme que a gente vê, a gente consegue que esse filme seja visto por 2.000 pessoas, por exemplo. 2.000 pessoas que estão aqui já com outra categoria de ver filme, no sentido de que elas não estão aqui só necessariamente espontaneamente. Elas são pessoas que são interessadas por cinema, que estudam cinema. Então, de certa forma, também elas vão refletir esse filme para mais pessoas, assim. Elas, né? Então, assim, eu não vejo fazer filme não sendo assim, de tocar em questões que são questões opressoras, assim. Meu caso específico, assim, eu sou um cara que nasci numa cidade, que sou a primeira geração da cidade. Então, para mim, as coisas são muito latentes, assim, não tem distanciamento para mim. Eu não quero esse distanciamento, entendeu? Assim, você tem que ter mais distanciamento com relação a isso. Não quero com relação a isso. Porque eu não sou assim. A minha relação com a cidade e com os caras da cidade é uma relação aqui e agora, nesse cotidiano. O meu vizinho que está ali cresceu comigo. Eu não vou falar dele porque ele morreu, que eu vou morrer com ele, a gente é a mesma idade, entendeu? Assim, eu não tenho essa frieza para analisar historicamente a cidade assim. Eu acho que o papel de cinema que a gente faz é analisar a história, analisar o cinema de maneira visceral. É isso, a gente não tem que fazer, assim, se for para conjecturar, eu acho que tem nada contra, pelo contrário, tem espaços melhores. Um texto, claro. Tem um livro que a gente pode fazer essa conjectura mais, vamos dizer assim, mais racional no sentido acadêmico, no sentido de que é fantástico também. Mesmo nosso grupo, cara, eu não falo muito, nosso grupo tem escritores também. Tem um cara chamado Bretin Tavares, que é um dos melhores, o cara tem 2 livros da cidade que são seminais. E ele, ao contrário do que a gente faz no cinema como exemplo, ele faz um diálogo ali, vamos dizer assim, distanciado, assim. Porque é um sociólogo, blá, 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 blá. Então, quero dizer o seguinte, eu acho que a função do cinema não é essa distanciamento, o cinema que a gente faz não é ter distanciamento, pelo contrário, é estar junto, é visceral. Mesmo assumindo que isso vai ter erros e consequências. Obviamente que a gente faz, grande parte que a gente faz também é equívoco. Mas é isso, é visceral. A gente não tem a pretensão de ser seres que estamos ali olhando por cima aquelas pessoas e a gente tem consciência das mazelas da pessoa, não tem consciência de nada. A gente tem consciência da nossa mazela, da experiência e comunga com o outro, se reconhece no outro. Então se a gente pega para fazer um filme, a gente quer se indignar contra aquele que ataca o outro, é isso. A gente tem um inimigo, pronto, a gente tem um inimigo. Perfeito. Para mim é claro esse inimigo assim. Gostei demais. Só talvez uma última observação, se existe um esforço da parte do seu grupo também de fazer esses filmes serem acessíveis àquela pessoa que não vai estar aqui no festival para ver, e geralmente é o público-alvo do seu filme, de certa forma. Claro, eu tá comentando isso ali. Também é uma coisa que eu não comento muito, porque fica parecendo que é coisa de ONG, assim, no sentido de nossa pela palavra, assim. Porque a gente não tá para salvar ninguém, mas assim, todos os filmes da gente, todos os filmes que a gente fez, eles percorreram todas as escolas públicas ceiranas. A gente vai lá, a gente pega o projetor, a gente vai na escola, a gente pede por favor, as pessoas brigam com a gente tenta criar relações. Todos os filmes que a gente faz, a gente tem quase que uma obrigação de passar em escola pública, assim, mesmo com todas as consequências, assim. A gente tenta, dentro das possibilidades, como exemplo, eu moro numa cidade que não tem uma sala de cinema, não tem uma sala de cinema, é um absurdo, assim. O que a gente faz? Lá tem um outdoor enorme da Companhia de Águas de Brasília. A gente faz uma coisa chamada Cinema na Placa. A gente vai lá, é isso, a gente se mobiliza 10, 15 pessoas, bota o projetor em cima do carro, joga na placa, tampa a placa, que a gente apaga as luzes, de vez em quando faz uns gatos, apaga as luzes rapidinho, joga a luz lá e faz uma tela de cinema. É uma intervenção, claro. Porque as pessoas não vão parar para falar, não é assim que funciona. Não existe a qualidade mínima de você chamar o cara para ver o filme. A gente tem um cineclube, enfim. O grande sentido que a gente tem de fazer filme hoje, a nossa reflexão é exatamente essa. A gente está fazendo filme para quem? Quem está vendo nosso filme? Não que eu não queira, eu quero que os filmes aqui, claro. Em Nova York, em qualquer lugar do mundo. E mesmo porque para a gente ter possibilidade de fazer outros filmes, ele tem que circular por esse espaço também. Que eu acho esse espaço maravilhoso, inclusive, de Estudantes. Eu não estou nem falando isso de negativo, eu acho que esse espaço maravilhoso, Estudantes. Eu quero dizer que os filmes só tem sentido, eu acho, os nossos filmes só vão ter sentido quando a gente começar a dialogar com essa galera. A gente, de fato, assim, como exemplo, criar, a gente tem que, eu acho que tem que partir agora de uma reflexão de como que a gente vai fazer que esses nossos trabalhos cheguem a acessível para as pessoas. Por exemplo, eu vou lançar a Cidade em Ação oficialmente numa banca da feira, numa barraquinha de feira, assim. É político, é simbólico. Um cara chamado Cachorrão, assim, numa feira chamada Feira do Periquito, que é uma feira tensa, cabulosa, que tem tudo quanto é relação de espaço, de poder, de grana, enfim, tem de tudo. Mas é simbólico para a cidade.
Então se eu conseguisse, como exemplo, mesmo simbólico, que ninguém compra, mas se eu chego lá e lanço lá, eu acho que eu crio uma relação simbólica. Pronto, a partir daqui a gente pode fazer isso. A gente pode mudar o eixo de referência das pessoas com relação ao que é importante, quem é distribuidor, quem é nosso distribuidor. Pode ser o Cachorrão. Nosso distribuidor talvez não é um distribuidor grande. Eles não interessam nos nossos filmes. Então a gente distribui nas possibilidades que tem. Por que a gente não pode tentar reinventar essa história de vender DVD por R$2, R$6, R$4? Enfim, o filme já foi pago. Claro. Já foi pago, então a meta principal deste filme mais não é ganhar dinheiro com relação a ele. A meta principal do filme agora é que as pessoas vejam ele, que é um dinheiro público, entendeu? Essas relações que existem assim, das nossas discussões assim, hoje em dia. Eu acho o máximo o seu discurso, porque é justamente que a gente fica batendo todo mês. Cadê os filmes que já foram pagos, esse tipo de coisa. E agradeço. E tanto também dizer aqui em frente, né, na sua frente, também em frente do público disparador, que a sua figura inspira a gente muito no que a gente faz, vice-versa, assim. E que você também, de certa forma, é quase que um ícone, assim, né? Porque a nossa revista não tem nenhum ano ainda. Então é sério. Obrigado, eu fico feliz e orgulho pra caralho, cara. Sério. Então, massa demais, muito obrigado. Agradeço a você, obrigado pela oportunidade. Até mais, gente. Boa tarde. Obrigado.